Bom, vamos agora para a segunda parte da aula, que é do mínimo múltiplo comum, ok? Olha só, eu aproveitei os mesmos números no início, 30 e 18, vou te dar esse exemplo, a partir desse exemplo a gente constrói a ideia. Imagine que eu pergunte para você, valendo agora uma paçoca também, igual eu falei, quem é o mínimo múltiplo comum entre o 30 e o 18? Vou colocar uma interrogação aqui. O MMC entre 30 e 18. Bom, a analogia que a gente fez com o primeiro processo é o seguinte, posso pensar artesanalmente. Eu faço uma lista dos múltiplos de 30, uma lista dos múltiplos de 18 e olho aqui, dentre os comuns, quem é o menor. Olha só que interessante. Vamos pegar os múltiplos de 30. Professor, o que é múltiplo? São os números que eu obtenho quando eu pego 30 e vou multiplicando pelos naturais. Eu até escrevi aqui, são números da forma 30 vezes n, quando n pertence ao conjunto dos naturais. Como assim, professor? É o seguinte, pega o 30 e vai multiplicando pelos naturais. Por exemplo, 30 vezes 0, 0. 30 vezes 1, 30. 30 vezes 2, 60. 30 vezes 3, 90. E assim por diante. Observe que o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito, infinito. Eu fiz uma lista aqui com alguns múltiplos do 30. Da mesma forma, eu posso fazer uma lista com os múltiplos de 18. São números obtidos quando eu pego o 18 e multiplico pelos naturais. São números da forma 18 vezes n, onde n pertence aos naturais. Então, por exemplo, você pega 18 vezes 0, 0. 18 vezes 1, 18. 18 vezes 2, 36. Observe que vai variando de 18 em 18 também, beleza? Logicamente, é um conjunto infinito também. Agora, olha só que interessante. Observe que o 30 e o 18 tem alguns múltiplos que são comuns aos dois. Vamos fazer um círculozinho nos múltiplos que são comuns? Olha que interessante. O 0 é comum. O que mais que é comum? Deixa eu procurar aqui. O 90 é comum. Beleza? E olha só, o 180 também é comum. Então, se você fizer uma lista maior, você vai achar vários múltiplos comuns, ok? Agora tem um negócio interessante. Se a gente for ser 100% rigoroso, nessa lista aqui, quem é verdadeiramente o menor múltiplo comum do 30 e do 18? Quem, gente? O 0. Você fala, então tá tudo errado, né? Então, na verdade, é um abusozinho de linguagem matemática no seguinte sentido, a gente deveria dizer é o menor múltiplo comum não nulo dos dois. Então, a gente meio que desconsidera o 0. Então, tirando o 0, quem é o menor múltiplo, tanto comum ao 30 e ao 18? O menor múltiplo comum é exatamente quem? O 90. Ok? Então, o MMC entre 30 e 18 é 90. Logicamente, conforme eu já disse para você, se você não considera o 0. Mas é bom você ter isso nos bastidores da mente como uma informação interessante. 0 é um múltiplo comum, mas a gente não considera por uma questãozinha técnica de aproveitamento mesmo dos cálculos, ok? Outra coisa legal de você prestar atenção. Os outros múltiplos comuns, olha só, 0, 90, 180. Será que você é capaz de me dizer qual seria o próximo comum? Será? 270, 360. Olha que interessante. Os outros múltiplos comuns, eles são múltiplos do 90, né? Então vai de 90 em 90. 0, 90, 180, 360, 270, aliás, 360 e assim por diante, ok? Bom, mais uma vez eu fiz aqui com vocês um cálculo artesanal, né? Pegando os múltiplos e olhando quem é o menor. Existe alguma técnica padronizada? Existe. Cálculo do MMC. De maneira parecida com o que a gente andou fazendo no MDC também, tá? Então, olha só, fatoramos os números em fatores primos, mas eu esqueci de escrever aqui, separadamente. Deixa eu corrigir. Deixa de ser capivara, Luiz. Separadamente. Depois, tomamos todos os fatores, ou seja, comuns e não comuns, com os maiores expoentes, ok? Vou fazer um exemplo aqui, que isso vai ficar claro para você, beleza? Bom, olha só, vamos agora ver um exemplo massa de cálculo do MMC. Bom, eu coloquei para vocês ali qual que é o procedimento, o primeiro modo de cálculo do MMC. Bom, primeiro a gente fatora os números separadamente. Eu fiz um exemplo aqui, no primeiro vídeo eu usei os mesmos números, 600, 420. Não, professor, que falta de criatividade. Não, é para aproveitar as fatorações que a gente já fez, tá?
você confira, por favor, no primeiro vídeo aí que a gente tem uma certa agilidade nesse processo. Bom, a gente fatora separadamente o 600, já está fatorado, confira aí que a gente já fez isso. 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1 vezes 5 ao quadrado. 420 dá 2 ao quadrado, 3 elevado a 1, 5 elevado a 1, 7 elevado a 1. Volte aí agora naquele processo descrito no modo 1. A gente pega todos os fatores, então os comuns e os não comuns, com os maiores expoentes possíveis, tá bom? Então, por exemplo, quais são todos os fatores? Eu pego o fator 2, comum, o 3 entra, o 5 e o 7 também, porque você pega os comuns e os não comuns. E cada fator desse vem com o maior expoente que apareceu em algum momento. Então você olha o maior expoente. Aqui o 2 está elevado a 3, não é? Aqui o 2 não está elevado a 2? Entre 3 e o 2, quem é o maior? 3. Ah, entendi, professor. Você olha o maior, sim. 3 elevado a 1, aqui 3 elevado a 1. Aí, nesse caso, o maior é o único que aparece, é 1 mesmo. Aqui você tem 5 elevado a 2 e aqui você tem 5 elevado a 1. Quem é o maior, hein? 2. Muito bem. E aqui você tem 7 elevado a 1 e aqui você não tem o 7, então é o 7 elevado a 1 mesmo. Se você fizer essa conta, você vai obter exatamente 4.200. É o mínimo múltiplo comum do 600 e do 420, ok? Tranquilo, não é? Mas olha só, vou te apresentar um que é muito melhor, muito mais rápido, que é esse aqui, ó, decomposição simultânea, que é esse que você vai usar caso caia numa prova, calcular o MDC de 2 números puros assim. Eu já fiz a fatoração simultânea. Lembre-se que a gente viu no primeiro vídeo que quando era MDC, máximo divisor comum, a gente colocava um asterisco toda vez que a gente encontrava um cara que dividia os dois. Agora você vai fazer decomposição simultânea normalmente, sem asterisco. Então, por exemplo, 600, 420, aí vai por 2, por 2, por 2, por 3, por 5, por 5 e por 7. Basta que você multiplique todos, independentemente de serem comuns ou não. Quando você multiplica todos, você vai obter 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado vezes 7, que dá exatamente 4.200. Olha que coisa linda! Deu a mesma coisa, graças a Deus. Não é, gente? Então, meu querido, minha querida, você que está me vendo, quero te dizer o seguinte, aula realmente técnica, muitos detalhes, reveja o que a gente viu aqui, mas eu tenho certeza que você vai aprender. Até a nossa próxima aula. Muito obrigado, um grande abraço. Valeu!